Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós iremos fazer uma exposição hoje do verso 57 até o verso 62. Lucas, capítulo 9, do verso 57 até o verso 62. Todos acharam? Cristão, o protagonista de O Peregrino, você já deve ter lido ou assistido o filme, inicia sua jornada carregando um fardo esmagador nas costas. Esse fardo que o cristão carrega representa o seu pecado, a sua culpa, mas também representa a sua vida sem Deus. Ele havia lido na Bíblia, no livro chamado a Bíblia, que sua cidade seria destruída e que somente uma jornada até a cidade celestial poderia livrá-lo da destruição. O problema é que ele não conseguia soltar esse fardo sozinho. Enquanto caminhava, ele tinha que carregar esse fardo. E todas as coisas ao seu redor tentavam convencê-lo a desistir. Sua própria família e vizinhos tentaram dissuadi-lo, dizendo que não havia necessidade de deixar sua cidade. Que ele deveria então viver sua vida como todos os outros. Em outras palavras, estavam dizendo: cristão, não precisa você ir até essa cidade celestial. Isso aqui não vai ser destruído. Isso é conversa fiada. Cristão, porém, sentiu o peso do fardo crescendo e sabia que não poderia ignorá-lo. O chamado para ir à frente, era maior do que a sua vontade de permanecer confortável. Durante sua jornada, ele encontrou obstáculos que quase o fizeram voltar atrás. São eles: o pântano do desânimo, onde quase se afogou com o peso do seu fardo. Depois ele encontrou o Senhor formalista e hipocrisia, que lhe disseram que havia caminhos mais fáceis para chegar à cidade celestial. Ou seja, um caminho com menos esforço, sem tanto trabalho. Senhor sabedoria humana, que tentou convencê-lo de que ele poderia aliviar seu fardo de maneira mais racional, sem precisar passar pela cruz. Mas sabemos que foi quando ele chegou ao pé da cruz que finalmente o fardo se soltou das suas costas. É quando ele chega aos pés da cruz que então o fardo rola para fora, rola pelo chão e desapareceu pelo que sempre parece ser um túmulo vazio. Lá então, o cristão percebeu que ele só precisava confiar. Em toda a sua peregrinação até a cidade celestial, o cristão só precisava confiar. Não somente isso, o cristão precisava entender que tudo aquilo que disseram para que ele desistisse não deveria ser levado em conta. Cristão não deveria olhar para trás, mas seguir avante até a cidade celestial. O texto de hoje nos mostrará que aqueles que querem seguir Jesus não podem olhar para trás, independente das suas circunstâncias. Veja comigo o que diz o texto sagrado. Façamos uma leitura completa do texto, já que ele é mais curto hoje. Diz assim o verso 5:7. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ao outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Oremos mais uma vez. Pai bendito, nós queremos pedir o teu auxílio,
o auxílio do Teu Espírito Santo para nos conduzir nessa noite, nos conduzir à verdade do Teu Evangelho. Sabemos o quão somos pecadores, o quão temos falhado diante do Senhor. Mas pedimos que por misericórdia o Senhor nos faça ouvir Tua voz. Quebre nosso coração de pedra, amoleça-o, para que sejamos transformados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto em questão que nós acabamos de ler apresentará para a gente 3 encontros distintos com possíveis discípulos de Jesus. Recrutas, vamos usar essa expressão. O ensino, então, está girando em torno do custo que é seguir Jesus. Cada candidato, como nós acabamos de ler, apresenta um obstáculo. E o obstáculo que cada candidato está apresentando, ele apresenta diante de um compromisso total. Qual é o compromisso total? Seguir Jesus. Cada um, então, vem com um obstáculo. A perícope de Lucas, capítulo 9, do verso 5,7 até 62, está localizada logo após Jesus decidir firmemente ir para Jerusalém. Por que Jesus está indo para Jerusalém? Para ser morto. Pensem nisso. Isso marca, então, uma virada no ministério de Jesus. O caminho para Jerusalém torna, então, um caminho de discipulado radical. Torna um caminho de obediência total ao plano de Deus. Lucas, então, deseja que seus leitores compreendam que seguir Jesus não é uma decisão leve, mas é um compromisso definitivo e irreversível. Assim como Jesus caminha para a cruz sem olhar para trás, ele exige que os seus seguidores também façam a mesma coisa. Caminhem seguindo a ele com determinação, sem olhar para trás, sem obstáculos. Ficará claro para nós hoje, nessa parábola, ou em pequenas parábolas que Jesus está contando, que seguir Jesus tem um custo. Seguir Jesus tem um custo. Qual é então o custo para seguir Jesus? O primeiro é compromisso absoluto. O primeiro custo para seguir Jesus é ter compromisso absoluto. Volte seus olhos novamente para o verso 5,7. Diz assim o texto sagrado: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Veja, neste tempo aqui, os discípulos escolhiam o mestre que queriam seguir. Era o chamado de Talmide. Mas no caso de Jesus, ele é o mestre que escolhe os seus discípulos. Se você lembra, foi assim com os 12. Ele escolheu os discípulos que caminhariam com ele. E essa ideia aqui é a ideia de rabino. Aqueles mestres que estavam ensinando a lei, ensinando a Torá. Então, eles escolhiam seus rabinos. Mas Jesus é um mestre diferente. Talvez esse recruta, ou essa pessoa que se oferece para seguir Jesus, tivesse visto os seus sinais, tivesse visto os milagres, tivesse visto a grande multidão que estava acompanhando Jesus. Entusiasmado em ver toda aquela multidão, entusiasmado em ver tudo aquilo que estava acontecendo ao redor de Jesus, prontamente, sem calcular os custos, ele se pronuncia: eu te seguirei por onde quer que fores. Este homem se sente atraído para dentro. Ele vê aquilo e se sente atraído. Ele quer se juntar aos discípulos. Ele quer também fazer parte daquilo ali. No entanto, a maneira como ele entende o que isso acarreta parece ser muito superficial. Parece ser muito raso a sua compreensão do que é seguir Jesus. Ele não entende que seguir significa Getsemane. Ele não entende que seguir Jesus significa o Gólgota. Ele não entende que seguir Jesus significa um sepulcro mais à frente. Este homem está entusiasmado e parece firmar um compromisso incondicional. De cara ele fala: te seguirei por onde quer que fores. De maneira muito afirmativa, de maneira muito categórica.
Mas Jesus lhe traz um alerta sobre o custo que talvez ele não tenha calculado. Jesus traz uma advertência sobre um custo que ele não estava vendo. Com uma perspectiva muito superficial de seguir Jesus, Jesus abrirá os seus olhos sobre o real significado do que é seguir Jesus. Veja comigo o que diz o verso 58. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O leitor de Lucas já foi informado que o Filho do Homem deveria sofrer. Todo aquele que ler o Evangelho de Lucas já sabe, de maneira categórica, que o Filho do Homem deveria sofrer. Aqui detalhes, então, são revelados a um voluntário. Está se mostrando, então, o quadro vivo de toda a rejeição que Jesus, esse mestre que ele queria seguir, iria sofrer no futuro. A resposta de Jesus contrasta o conforto dos animais com a realidade da sua missão, afirmando que o Filho do Homem não tem estabilidade material. A ideia do que Jesus está dizendo é o seguinte: você também pode vir a sofrer privações. Já pensou nisso? Você que está dizendo, seguirei até o fim, eu seguirei até onde o Senhor for. Você também irá sofrer privações, você também irá sofrer rejeições. Você está pensando bem no que está dizendo? A ideia também é dizer, sejam quais forem os seus motivos, tenham em mente que você está se oferecendo para seguir um líder ou um mestre que é rejeitado. Tenha isso em mente. O título Filho do Homem, trazido por Jesus, lembra a figura do servo sofredor de Daniel, capítulo 7, do 13 ao 14. Nessa ideia, seguir Jesus traz a ideia de que aqueles que seguem não têm nenhuma segurança terrena. Tá, você quer me seguir? Tudo bem. As raposas têm suas tocas. As aves dos céus têm seu ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Filho do Homem não tem conforto terreno. O Filho do Homem não tem segurança nenhuma. O Filho do Homem não tem nenhuma estabilidade nessa terra. A versão inglesa traz a tradução do poleiro no lugar de tocas, o que melhor fica entendível. Os pássaros têm sempre poleiros. Vocês sabem o que é poleiros, né? Aquela coisinha que o pássaro fica para descansar. Os pássaros têm sempre poleiros. O pássaro tem sempre onde repousar. O pássaro tem sempre onde ficar. E uma vez por ano, ele faz o seu ninho. Mas o Filho do Homem não tem. Não tem onde descansar. Não tem segurança nenhuma. Quem pensava seguir Jesus, esperando conforto e privilégios, encontra Jesus os confrontando com a realidade da pobreza e da instabilidade. A afirmação cristológica é clara: Jesus é o Filho do Homem, mas seu ministério é cumprimento sofredor desse título e não triunfal. Nós não sabemos aqui qual foi a resposta do homem. O voluntário não responde nada no texto. E o que fica para a gente é apenas o suspense. Não sabemos se ele olha para Jesus e está certo, eu estou disposto a assumir os riscos. Mas também não sabemos se, assim como o jovem rico, ele deu as costas e foi embora. O que aprendemos então com essa primeira parte do texto? Primeiro, irmãos, que seguir Jesus não é um caminho de conforto. Seguir Jesus não é e nunca foi um caminho confortável, mas sempre um caminho de renúncia. Seguir Jesus não esperar a segurança terrena. Esse texto busca confrontar a busca pelo discipulado sem sacrifício algum. A busca em seguir Jesus sem se auto-sacrificar. A busca em seguir Jesus sem querer ter instabilidades, inseguranças. É um seguidor superficial, que coloca no Senhor expectativas grandes demais, quando na verdade ele nunca prometeu nada disso.
Os pecados encontrados nos seguidores de Jesus, nesses seguidores superficiais, são materialismo e amor ao conforto. É a ideia de que muitos querem seguir Jesus, mas apenas se isso não interferir na sua estabilidade financeira. Ou somente se isso não interferir muito na sua comodidade. Se for cômodo para mim, eu estou dentro. Mas se não for cômodo para mim, eu estou fora. Se isso afetar as minhas finanças, eu estou fora. Mas se isso não afetar as minhas finanças, eu estou dentro. Se isso tirar a minha paz ou o meu bem-estar, eu estou fora. Mas se seguir Jesus, manter a minha paz e o meu bem-estar, eu estou dentro. Se isso me trouxer doenças, eu estou fora. Mas se isso manter minha saúde, eu estou dentro. Esses são os cristãos e os seguidores superficiais. Eles estão se oferecendo para seguir Jesus. Senhor, eu te seguirei onde quer que fores. Mas eles não querem assumir o custo real de seguir Jesus. Eles não querem andar cansados por cuidar uns dos outros. Eles não querem ficar doentes de tanto se desgastar no reino de Deus. Eles não querem colocar à disposição seus recursos, porque isso lhe fará dar 2 passos para trás na vida estável em que ele se encontra. Esses seguidores superficiais são aqueles que querem ter segurança em todas as coisas, querem ter constância em todas as coisas, querem ter o controle do futuro. Mas se porventura seguir Jesus, baldear tudo isso, eu não quero mais. É a ideia de dizer, seguirei Jesus, mas apenas se isso não me custar caro demais. A Bíblia ensina, irmãos, que o verdadeiro discípulo deve confiar na provisão de Deus e colocar o reino de Deus acima de todas as outras coisas. É o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? Tudo aquilo que é suficiente para viver a vida. Deus não irá deixar faltar absolutamente nada. Em Filipenses 11:13, Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz que sabe o que é ter fartura e sabe o que é não ter nada. Sabe o que é estar vestido e sabe o que é estar nu. E o que faz ele passar por momentos assim? É a sua grande afirmativa. Tudo posso naquele que me fortalece. É a ideia de dizer, embora no pouco, embora no muito, eu tive tudo. Eu tive Cristo. A ideia de seguir Cristo Jesus nesse sentido é perceber que se Cristo é o nosso tudo, nós não teremos falta de nada. Mas nós queremos seguir Cristo com garantias. Nós queremos servir o reino de Deus com garantias de segurança. Dito isto, nós devemos aprender a viver com contentamento, sabendo que o nosso Deus, o nosso Rei, supre em todos os momentos, todas as nossas necessidades. Confiar que Deus proverá, mesmo quando seguir a Jesus, é e exige riscos. Está disposto a renunciar ao conforto em nome do chamado de Deus. E entender que a resposta para esse problema não está no nosso esforço humano, mas está nos méritos de Cristo Jesus, que se sacrifica para nos dar garantias eternas. O que Jesus fez então para nos livrar desse pecado? Jesus renunciou toda a sua glória e conforto celestial para viver como peregrino na terra.
Ele veio sem riquezas algumas, sem estabilidade financeira, sem posses, por amor a todos nós. Filipenses 2, do 6 ao 7 diz: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Jesus abriu mão de tudo e vivendo uma vida sem segurança, sem conforto, para nos salvar, para nos tornar participantes desse reino. É glorioso saber que nós participamos de um reino, o qual o rei se esvaziou de toda a sua glória, de todas as suas posses, se humilhou, não tendo nada, para obedecer à vocação de Deus e cumprir o plano eterno para nos salvar. Essa verdade é uma verdade estrondosa para todos nós. Porque eu e você temos convicção hoje que nós somos participantes do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Mas o que o texto nos chama a atenção é que isso tem custos. E o custo é um compromisso absoluto com esse reino. Estamos vendo que seguir Jesus tem um custo. E vimos que, em primeiro lugar, o primeiro custo é o compromisso absoluto. Independente de segurança ou instabilidade, nós devemos ter um compromisso absoluto em seguir Jesus. Veremos agora em segundo, que o segundo custo é uma renúncia total. Nós chegaremos agora no segundo diálogo, mas dessa vez, Jesus toma a iniciativa e dá uma ordem no imperativo. Veja o que diz o verso 59. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Com isso, Jesus quer mostrar de maneira muito clara e agora de maneira prática o quanto é custoso dizer sim e ter um compromisso absoluto em seguir a Jesus. De maneira imperativa, ele fala: siga-me. Supostamente, este homem estava na beira da estrada. Enquanto Jesus está caminhando com seus seguidores, esse homem está vendo. Talvez Jesus, passando por ele, chama-o: siga-me. Sabendo das suas intenções, sabendo dessas condições que seriam levantadas por ele, Jesus quer mostrar para os seus ouvintes que não é fácil seguir Jesus de maneira radical. Então, ao Jesus falar para este ouvinte que está à beira do caminho: siga-me, ligeiramente, ele lhe dá uma condição. Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. O sepultamento na cultura judaica era algo muito interessante. E era algo muito rigoroso. Se o pai deste homem está morto, o que é que ele está fazendo no meio da rua? O que é que ele está fazendo no meio de uma multidão? Se eu deixo ir sepultar primeiro meu pai, o que quer dizer, então, que o pai desse rapaz não estava morto? A ideia aqui do texto é que ele está tentando adiar a resposta a esse chamado. A ideia aqui do texto, quando ele fala: deixa eu ir sepultar primeiro meu pai, significa o seguinte: deixa-me servir meu pai enquanto ele é vivo. Depois que ele morrer, e sabe o Senhor lá quando ele vai morrer, eu lhe sigo. Ele está adiando um compromisso. Ele não quer de bate e pronto dizer: sim, eu irei. Mas deixa eu sepultar primeiro meu pai. Deixa eu viver umas obrigações aqui primeiro com ele. Se o sepultamento era o maior dever filial de um judeu, Jesus então está desafiando essa norma, mostrando que o chamado dele, aquele rapaz,
é maior do que a responsabilidade social de sepultar o seu pai. Jesus está dizendo claramente que o seu chamado exige um compromisso e uma resposta maior do que a responsabilidade social e rigorosa judaica de sepultar um pai. Em outras palavras, o que Jesus vai dizer agora é: eu estou pouco me importando se você quer viver essas obrigações familiares e sociais. Eu estou lhe chamando e você precisa me seguir. É então que Jesus fala no verso 60. Jesus disse-lhe: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. O que é que Jesus quer dizer com isso? O que é que está por trás dessa palavra de Jesus? Mais uma vez, os pressupostos que governam essa linguagem são de que o filho tem o dever de permanecer em casa até a morte dos pais. Então, só então ele pode pensar em outras opções. O recruta, às margens da estrada, está dizendo: a minha comunidade, Jesus, faz exigências. E a força dessas exigências é muito grande. A minha comunidade judaica diz que eu tenho que permanecer com os meus pais até que eles morram. Isso é muito forte para mim. Isso é muito arraigado na nossa cultura. Certamente, o Senhor não espera que eu frustre a expectativa da minha comunidade, não é? Certamente, o Senhor não quer que eu frustre toda essa tradição da gente, não é? Então não dá para lhe seguir agora. Eu preciso primeiro sepultar o meu pai. Não obstante, é exatamente isso que Jesus quer. A proclamação do reino de Deus só pode ter significado quando apresenta o reino de Deus como uma realidade presente, no aqui e agora. E os envolvidos precisam externamente mostrar renúncia. Mostrar que não estão apegados a obrigações familiares para depois seguir o reino de Deus. Mostrar que não estão apegados a coisas terrenas para depois então pensar em servir no reino de Deus. A exigência de Jesus é claramente dizendo: você não pode adiar esse chamado em prol de obrigações familiares. Deixe que os mortos sepultem os mortos. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: deixe que os mortos espiritualmente se preocupem com as coisas terrenas. Vejam que isso é interessante. Isso muda o sentido do texto. Ele está dizendo: deixe que os mortos espiritualmente enterrem os próprios mortos. Deixe que esses mortos espiritualmente, que não foram chamados à vida, se preocupem com essas coisas terrenas. Não é sábio aqueles que foram chamados para uma nova vida viverem com o coração e com a mente preocupado nas obrigações familiares. Não cabe àquele que foi chamado a essa nova vida viver com a mente preocupada com as coisas terrenas. Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. É a ideia de que deixe aqueles que não foram chamados para a vida eterna se preocuparem com aquilo que é terreno. Vocês não devem se preocupar. Essa é a ideia de Jesus. Este homem responde Jesus, mas com uma condição: eu quero primeiro sepultar o meu pai. Ele queria adiar sua obediência a Cristo para cumprir primeiro suas obrigações sociais e familiares. E Jesus, na cara dura, responde de maneira chocante: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Deixe que aqueles que estão mortos espiritualmente se preocupem com as coisas terrenas. Deixe que eles cuidem desses assuntos terrenos. Mas você, que está sendo chamado à vida, priorize o reino de Deus.
Eis mais um custo, o custo da renúncia total. Deixar de lado obrigações. Deixar de lado questões particulares e individuais dessa terra, para servir integralmente o reino de Deus. O reino de Deus tem urgência. E aqueles que foram chamados à vida, a essa nova vida, precisam priorizar o reino de Deus. É uma ideia de alistamento. Imagine um grande exército e todas aquelas pessoas foram alistadas ou convocadas para fazer parte daquele exército. Agora imagine um exército inútil, com todas as suas armas no porão, guardadas. E eles são apenas pessoas amontoadas umas às outras. A ideia de alistamento. O motivo, eles são atraídos por tantas outras coisas, pelo conforto de estar guardado, pela segurança de estar guardado, pela estabilidade que a vida lhe deu. Ou ele está preocupado demais com a família que vai ficar sozinha, com o filho que está crescendo, com alguém que está doente. E essas obrigações, essas preocupações terrenas, faz com que esse indivíduo, o tempo todo, esteja apenas adiando as responsabilidades com o reino de Deus. Postergando suas responsabilidades com o reino de Deus. Jesus então está mostrando que segui-lo exige uma prioridade absoluta sobre qualquer outra coisa. Não se adia a vocação de um rei, a convocação de um rei. E nós não estamos falando de um reizinho em um troninho pobre, necessitado de combatentes para o seu reinado. Nós estamos falando, nesse caso, do rei de todo o universo, que criou todas as coisas, está sentado no seu alto e sublime trono, nos convocando, nos alistando para a sua missão. Seguir Jesus tem um custo. E o segundo custo é uma renúncia total. Não dá para ficarmos pensando como os mortos espiritualmente. Jesus está dizendo, deixa os mortos sepultarem os próprios mortos. Deixa aqueles que são mortos espiritualmente pensarem e se preocuparem com as coisas terrenas. Vocês que foram chamados à vida não têm esse direito. Não devem adiar o trabalho do reino de Deus, as coisas do reino de Deus, por estarem pensando nas obrigações terrenas. Pelo filho que precisa crescer, pelo filho que tem que estar na escola, pelo marido que é mimado, pela mulher que é mimada. Não! Não adiem a responsabilidade no reino de Deus pelas obrigações dessa terra. Deixe que os mortos espiritualmente se preocupem com isso. Mas vocês que foram convocados para esse reino, vocês que são soldados, embaixadores desse reino, não devem baixar a guarda. Não devem adiar. Amanhã eu me darei melhor no reino de Deus. Amanhã eu me esforçarei mais no reino de Deus. Amanhã eu farei aqui a minha agenda, seja em torno das Escrituras. Amanhã eu me envolverei mais com as disciplinas espirituais. Amanhã eu me envolverei mais com Deus, porque hoje o dia foi muito cheio. Hoje o trabalho me sugou tanto que eu mal consegui orar ao Senhor. Hoje o trabalho me sugou tanto que eu mal consegui discipular alguém, ou evangelizar alguém, ou pensar em Cristo Jesus. São as obrigações terrenas sufocando o coração. Esse é um coração dividido. Esse é um coração dividido. Há sempre uma competição no coração, mas nunca há prioridade nesse coração pelo reino de Deus. Senhor, eu quero te seguir, mas não agora, porque eu preciso terminar o meu cursinho. Senhor, eu quero te seguir, mas não agora, porque eu preciso ser aprovado no concurso. Senhor, eu quero te seguir, mas não agora, porque eu estou pronto para ter uma promoção. E se eu não me esforçar ao máximo, eu não terei essa promoção. Isso mostra da nossa parte uma procrastinação espiritual.
A ideia de que eu vou servir a Deus, mas eu preciso primeiro resolver minha vida. E você pode arrumar várias desculpas, dizendo, pastor, meus filhos precisam tanto de mim nessa fase. A minha mãe doente precisa tanto que eu esteja com ela integralmente. O meu trabalho demanda tanto de mim. O senhor não sabe, pastor, porque talvez o senhor não faça tantos deveres da casa. Mas é luta. É luta chegar no culto na hora certa. É luta vir na quinta-feira para ouvir um estudo. Não é fácil, não. Já não basta o domingo para o Senhor, não. Que caba chato. Deixa no meu cantinho. Não me incomode, não. Eu quero seguir a Jesus assim mesmo. Mais cômodo. É mais seguro. Mas é mais frio. É mais perigoso. Você nunca experimenta a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia ensina que seguir a Cristo deve ser nossa prioridade número 1. Em Marcos 8, 34, 35 diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. A expressão em Lucas, para esse mesmo texto, ele diz, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A ideia de todos os dias haver uma renúncia do próprio eu e seguir a Jesus. Todos os dias, diariamente, constantemente. Então, do que precisamos? Precisamos dizer sim ao chamado de Deus sem hesitação. Entregar, então, todas as nossas preocupações dessa vida e todas as nossas obrigações ao Senhor, sabendo que não é só você que passa pelo que você passa. Todo mundo passa por isso, todo mundo tem filhos, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que sustentar a casa, todo mundo tem que ter o sustento e prover no final do mês, porque as contas chegam e o boleto chega. Então você não é o único, você não está caminhando sozinho nisso aí não, meu irmão. Depois nós precisamos confiar que o Evangelho nos liberta do medo, da perda e da ansiedade do futuro. O Evangelho nos liberta do medo da perda, do medo de perder e da ansiedade do futuro. Olhemos então para o que Jesus fez. Jesus não adiou a cruz. Ele deixou sua própria mãe e foi até o fim por nossa salvação. Ele priorizou a vontade do Pai acima de tudo. Jesus confiou inteiramente no Pai, completamente. Nós também podemos confiar, porque o Pai de Cristo Jesus também é o nosso Pai. Se Cristo não adiou a cruz, por que nós vamos adiar obedecer a Ele? O reino de Deus, irmãos, não pode ser nossa prioridade secundária. Ou o reino de Deus é o centro de nossas vidas, ou ele não é nada. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Eclesiastes 12, 1. Então, não adiemos uma resposta em obediência ao Senhor para termos o seu reino como prioridade em nossas vidas. Estamos vendo que seguir Jesus tem um custo. Vimos que o primeiro custo é o compromisso absoluto, o segundo custo é a renúncia total e o terceiro é uma resposta imediata. Nessa ideia que Jesus agora irá apresentar, não existe espera, não existe adiamento, deixa para depois, não, é imediata. Aqueles que Jesus chama precisam responder imediatamente, sem colocar condições na mesa, sem ter medo do que está lhe esperando no futuro e sem adiar. Precisa obedecer incondicionalmente. Nesse terceiro diálogo que nós iremos ler agora, alguém dos que estão entre os seguidores toma a frente e se oferece para seguir Jesus. Veja, no primeiro caso,
o recruta diz: Senhor, te seguirei por onde quer que fores. E Jesus fala então da segurança: as raposas têm onde repousar, as aves têm seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. No segundo caso, Jesus chama alguém que está no canto, recrutando: siga-me. Senhor, eu vou, mas deixa primeiro que eu sepulte meu pai. E o Senhor fala: deixa que os pagãos, ou deixa aqueles que são mortos espiritualmente, pensem nas coisas terrenas. O terceiro agora dá um passo à frente, se oferece para seguir Jesus. Ele ouviu o que o primeiro disse e ouviu a resposta de Jesus. Ele ouviu o que Jesus disse para o segundo e ouviu também a resposta de Jesus. Eu, no lugar dele, ficaria caladinho na minha. Eu não faria nada. Se eu tivesse que seguir, eu simplesmente seguia. Mas então ele abre a sua boca. Verso 61. E ele diz: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Perceba que este recruta também tem uma condição prévia. Deixa eu seguir-te, deixa eu ser teu discípulo, deixa eu te acompanhar, mas, conjunção adversativa, mas, primeiro, deixa eu me despedir da minha família. Você então poderia olhar para mim e dizer: João Paulo, você está sendo muito injusto. Como é que alguém que vai seguir Jesus e vai mundo adentro aí, seguindo esse evangelho, não tem o direito de voltar em casa e se despedir da família? É certo que isso aconteça. Mas nesse caso agora, a tradução para despedir-se da família é a mesma que dizer adeus. Deixa eu dizer adeus à minha família. E essa expressão de dizer adeus à família é pedir permissão à família. Diferente de outros textos que nós temos: e despedindo-se, foi. Ali é uma ideia de ir, de fato. Mas a ideia aqui no original é: deixa eu dizer adeus. É: deixa eu pedir permissão aos meus pais. E depois, se os meus pais liberarem, então eu vou com o Senhor. Isso é diferente do episódio que nós temos, que Eliseu, quando é chamado para seguir Elias, pediu um tempo para beijar seu pai e sua mãe, em 1 Reis 19, 20. Nesse caso de 1 Reis, a solicitação é feita, de fato, para que ele se despeça da sua família. Ele não vai pedir permissão à sua família, ele vai de fato se despedir. E ele tem tanto tempo para isso, que ele consegue matar bois e assar bois. Mas depois, ele vai caminhar com Elias. Então, por que que Jesus vai se opor a essa ideia? Porque Eliseu vai de fato se despedir, obedecendo, e vai embora com Elias. O homem quer pedir permissão. Deixa eu dizer a Deus. Deixa eu ver o que a minha família pensa acerca disso. Vejam que Jesus fala sobre isso no verso 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. No contexto da lavoura, um agricultor que olha para trás, enquanto ara e perde a linha, ele compromete toda a plantação. A ideia aqui é que com uma mão ele está no arado, fazendo aquele buraco para colocar, estou sendo bem simples, fazendo aquele buraco para colocar as sementes. Com a mão ele está no arado, com a outra mão ele está segurando um boi quase que indomável, e ele vai seguindo. Jesus está dizendo o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por quê? Porque ele está segurando o boi está indo, o arado está fazendo o caminho para colocar as sementes, e se ele olha para trás, ele se perde. O arado vai fazer outro, eles chamam de sulco. Ele faz outro caminho e perde as estribeiras. A ideia é: ninguém que quer seguir a Jesus e vive olhando para o lado é apto para ser parte do reino de Deus. Ninguém que diz que quer seguir a Jesus e fica olhando ao derredor é apto para seguir o reino de Deus.
porque perderá o foco. Esta forma primitiva de arar a terra requer destreza, atenção e concentração. Como falei, se o arador olhar para os lados, um novo sulco é aberto e fica fora de linha e põe todo o trabalho a perder. Hendrickson diz que arar, porém, numa direção, enquanto olha para a direção oposta, jamais dará certo. O coração desse homem também está dividido. E por isso o texto diz para a gente que ele não é apto para o reino de Deus. Eu gostaria que vocês percebessem a seriedade do que é participar desse reino de Deus. Vejam a seriedade disso. Jesus está dizendo àqueles que dizem que querem me seguir, que colocam a mão no arado para me seguir, plantando sementes do evangelho nesse reino, mas está olhando para os lados, está com o coração dividido, está paquerando com o mundo, não é apto para fazer parte desse reino. Porque ao mesmo tempo está servindo a dois senhores. Enquanto está tentando dar certo no reino, está paquerando com o reino do lado. Está olhando para o lado. Está se encantando com as coisas do lado. Este não é apto para fazer parte do reino. O discipulado cristão, irmãos, não permite meio compromisso. Seguir Jesus não permite meio compromisso. Não permite que sejamos apenas crentes de maneira parcial. Metade aqui, metade lá. Olhar para trás significa não estar plenamente entregues a Cristo. Seguir-te-ei, mas... E esse é o problema. Eu quero ser crente, eu quero fazer a coisa dar certo, mas... eu estou olhando para os lados. O discipulado, irmãos, não aceita condições. Quem impõe as condições para aqueles que querem ser parte do reino de Deus é o próprio Cristo. Você já participou de algum concurso ou já precisou fazer aquelas provas práticas do Detran? Acho que a maioria aqui dirige. E é muito tenso fazer a prova do Detran. No mesmo dia eu fiz a prova de carro e de moto. A cabeça estava 1000 por hora. E vez ou outra, eu olhava do meu lado, alguém saía chorando por receber a expressão inapto. Olhava para o lado, outra desesperada, encostou no meu fio, inapto. Outra na minha embreagem, deixou o carro descer, inapto. E aquilo ia inflamando meu coração, disse, esse negócio não vai dar certo. Isso é muito difícil. Estava no meu começo, alguns anos atrás, não vou dizer para não revelar a minha idade. Mas a carteira já tem vários anos já. Mas aquilo ia tomando meu coração. Quem saía, recebia inapto, 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 inapto. De repente eu faço a prova de carro, faço a prova de moto, espero o resultado e recebo um apto. Não ia precisar fazer reteste. Que alegria é receber essa comprovação, apto. É muito bom. É uma maravilha. Primeiro, eu não ia pagar o Detran de novamente, fazer um reteste. E segundo, eu não ia passar por essa tensão toda. A aptidão, irmãos, para ser parte do reino de Deus, requer uma resposta imediata. Essa mesma tensão deveria ser vista por nós hoje. Porque o texto está dizendo que aqueles que não têm habilidade com o arado no reino de Deus, não é apto para ser parte do reino de Deus. Alguns de nós nessa noite está recebendo a carteirinha de inapto. Na ideia de inutilidade.
estes não são aptos para o reino de Deus. Quem? Aqueles que têm o coração dividido. Ao tempo em que está com a mão no arado, ao tempo em que está segurando o boi na frente, trabalhando no reino, está olhando para os lados. E se der certo aqui? E se der certo aqui? Esse é um coração dividido. O discípulo que tem a lealdade divididas é uma força desintegradora na obra do reino. E dessa forma é inepto para participar dele. Neste caso, então, o comentarista diz que o fato de seguir Jesus não é definido como uma sensação de luz interior, como uma percepção de consciência intelectual, mas é comparado com a execução de uma tarefa criativa, consumidora e ativa, como a de colocar a mão no arado e dirigir uma junta de bois. Ele está dizendo e comparando que aqueles que fazem parte do reino de Deus são criativos, são trabalhadores e estão se desgastando em prol deste trabalho. Eles estão constantemente concentrados nesse trabalho para não perderem o foco e colocarem o trabalho do reino de Deus a perder. É esse quadro que Jesus está pintando. Aqueles que estão no reino de Deus devem se gastar, devem gastar suas vidas, devem ser criativos com o que estão fazendo, devem se concentrar integralmente no trabalho. E não é qualquer trabalho, é um trabalho árduo, é um trabalho de agricultor, na labuta, no sol. E não devem olhar para os lados para que a coisa não dê errada. Deve se manter firme, com foco e constante. Quem não fizer isso, não é apto para o reino de Deus. Não está apto para compor esse reino. Essa é a ideia do texto. Quem decide seguir Jesus, nesse sentido, deve manter os olhos firmes no reino. Firmes no Senhor. Firmes no trabalho da causa do Evangelho. Firmes na sua missão. O pecado que o texto confronta a todos nós é discipulado parcial. Eu quero seguir Jesus, mas sem deixar tudo para trás. Apego ao passado. Ainda quero manter alguns laços com a minha vida antiga. Também o pecado do coração dividido. Quero seguir Jesus, mas ainda tenho dúvidas, ainda tenho distrações. A Bíblia ensina a todos nós, irmãos, que nós devemos seguir Cristo com fogo total e sem distrações. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Hebreus 12:1 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. O que precisamos então fazer nessa noite? Cortar laços com o pecado e com o passado que nos prende. Deixar de ter o nosso coração dividido, inconstante e apegado às obrigações dessa vida. Porque não cabe. Aqueles que foram chamados à nova vida, viver com o coração apegado às coisas terrenas. Devemos fixar os olhos em Cristo sem hesitação. Estar juntos, comprometidos com o reino de Deus. Responder de maneira imediata. Mas responder de maneira imediata com ações. Com planejamento em como seremos ágeis e úteis no reino de Deus. Como seremos criativos no reino de Deus. Como iremos gastar a nossa vida no reino de Deus. Não é uma resposta simplista, não é uma resposta superficial em que o pastor termina de pregar e ligeiramente você fala: sim, eu quero me comprometer com o reino de Deus, sim, eu quero fazer alguma coisa para esse reino. Não, é resposta com ações, com prática, com planejamento. Qual é esse planejamento? Tem a agenda nas Escrituras. Mas nós precisamos dar uma resposta imediata ao Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos dar uma resposta imediata para sermos trabalhadores aptos no reino de Deus.
Por isso, irmãos, todos nós devemos nos desgastar no reino de Deus. Iremos acumular doenças por trabalharmos no reino de Deus. Iremos chegar em casa com a cabeça esquentando, porque estamos tratando dos problemas dos outros. O Senhor não nos chama para uma vida de conforto nesse reino. Não nos chama. O Senhor não nos chama para uma vida de segurança aqui nesse reino. Uma vida de estabilidade aqui nesse reino. O convite do Senhor para sermos participantes do seu reino é um convite ao sofrimento. É um convite à renúncia absoluta. É um convite a não ser casado consigo mesmo. Mas entendendo que sendo casado com Ele, nós temos obrigações com esse novo Senhor. Não dá para servir a dois senhores. Ainda que juntos, todos nós, Igreja Presbiteriana do Vale, naquele grande dia, cheguemos na linha de chegada feridos. Ainda que juntos cheguemos na linha de chegada todo machucado. Ainda que juntos cheguemos na linha de chegada todo mundo cansado de lutar dos mesmos pecados. Ainda que todos nós cheguemos lá humilhados, exaustos. Mas cheguemos como quem lutou. Não como quem não lutou. Não como omisso. Apresentando ao Senhor as obras de nossas mãos. No seu reino. Nós iremos prestar conta, irmãos, de tudo o que fazemos diante do Senhor. E isso deve ser levado a sério. O reino de Deus é algo sério. O chamado do Senhor é algo sério. A vocação a qual Ele nos confiou é algo sério. Por isso Paulo diz, vivam de maneira digna da vocação para a qual foram chamados. Levem a sério a vida cristã. Essa é a ideia de Cristo Jesus. Seguir a Ele tem um custo. E nós precisamos assumir esse custo. Quando o cristão, o protagonista do peregrino, chegou ao pé da cruz, seu fardo então finalmente caiu e rolou para dentro de um túmulo vazio. Ele havia enfrentado o desânimo, falsas promessas, e enfrentou também o medo de perder tudo. Mas percebeu que a única forma de avançar era deixar o passado para trás e seguir resoluto em direção a Cristo Jesus. A única forma de nos libertarmos desse fardo do qual carregamos, de tantas obrigações e de tantas outras coisas, é seguir resoluto em direção a Cristo Jesus. Essa é a mensagem de Lucas 9, do 57 ao 62. Jesus nos chama para segui-lo, mas esse chamado não aceita meias respostas. Alguns querem segui-lo, mas sem abrir mão do conforto. Outros querem segui-lo, mas adiam o chamado porque ainda têm obrigações terrenas. E ainda há aqueles que, mesmo dizendo sim, continuam o tempo todo olhando para trás, olhando para o lado, e estão com o coração dividido. Mas Jesus, irmãos, não hesitou por nós. Ele não olhou para trás quando decidiu ir a Jerusalém e morrer em nosso lugar. Ele não deu meias respostas a Deus. Ele não disse, Deus, eu estou apenas com 33 anos. Deixa eu enterrar os meus pais. Não. De maneira submissa e completa, ele foi até a cruz para nos garantir uma vida eterna. Ele caminhou para a cruz de maneira resoluta, sem distrações, sem desculpas e sem reservas. Jesus renunciou todo o seu conforto no céu para nos salvar. Não olhou para trás, mas consumou a obra da salvação. O discipulado não é um convite para o amanhã. Seguir a Jesus não é um convite para amanhã. Seguir a Jesus com seriedade é um convite para hoje. Hebreus 12, 1 ao 2 nos exorta dizendo, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta àqueles que estão no reino. Corramos com perseverança, olhando firmemente para Jesus, não para os lados, não para trás.
porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E se Ele é nosso Senhor e Rei, todos nós devemos a esse senhorio submissão completa. Que o Senhor nos abençoe. Feche os olhos e olhem ao Senhor em resposta que vocês acabaram de ouvir.